Deus reservou pra nós. Alegria está neste lugar. Tua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação. Do seu trono, ouvindo Ele está, o nosso louvor. Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação, do seu trono, ouvindo Ele está, o nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, glória a Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos aprendendo mais sobre a palavra de Deus. Eu convido a você a divulgar o link do culto, aproveita agora, manda para os seus amigos, seus parentes e que eles possam ser visitados poderosamente pelo Senhor, amém? Louvado seja Deus! Eu quero começar este culto lendo um versículo da palavra de Deus que está em Provérbios, capítulo 18, versículo 10. Provérbios, capítulo 18, versículo 10. Olha que palavra maravilhosa. Torre forte é o nome do Senhor. A ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Oh, aleluia! Torre forte é o nome do Senhor. A ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Vale a pena confiarmos no nosso Deus. Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Como que você está hoje? Como você amanheceu hoje? Você está passando por luta, por dificuldade? Corre para o Senhor. Se abrigue nessa torre forte, que é o nome do Senhor. E você estará seguro, protegido, até de você mesmo, dos seus pensamentos, da sua ansiedade. Amém? Que essa noite o Espírito Santo possa estar falando profundamente ao seu coração. Eu quero orar, colocando a direção deste culto nas mãos do Senhor. Que seja um momento muito especial na sua vida. Esse culto de quarta-feira, dia 20 de janeiro. Deus seja louvado. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos em nome de Jesus, através da internet. Senhor, visita cada lar nesse momento. Tu sabes, ó Deus, o que cada um está agora precisando, necessitando para a sua vida, Pai. Ó Deus, e que a Tua palavra possa fazer diferença na vida de cada um que está hoje atento a este culto. Espírito Santo de Deus, fale profundamente a cada coração, fale ao meu coração. Senhor, toma a direção desse culto, que tudo que for feito aqui seja para a honra e glória do nome de Jesus. Abençoa cada lar, abençoa cada vida, Senhor. E, ó Deus, que o Senhor seja exaltado, que o Teu nome seja glorificado, porque nós te damos a honra, a glória e o louvor, hoje e para todo sempre. Aleluia!
Visita o teu povo, Pai. Visita cada lar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos louvar o Senhor? Vamos cantar louvores ao nosso Deus. Abra tua boca. Cante ao Senhor. Deus te abençoe. Até daqui a pouco. Graça e paz, meus queridos irmãos. Neste momento nós vamos cantar um hino do cantor cristão. É o hino de número 375. O nome desse hino é Segurança. E ele diz assim: vivo feliz, pois sou de Jesus. Que possamos a cada dia gozar dessa felicidade, porque temos Jesus no nosso coração. E só Ele pode nos garantir essa felicidade que dura para sempre, né? Amém. 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 Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto do gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre a vez de louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre a vez de louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus, ecos das céus, a graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre
Graça e paz a todos, boa noite. Boa noite. Antes de orarmos pela família, eu gostaria de ler e compartilhar com vocês um versículo. Amém? Encontra-se em Salmos, capítulo 73, versículo 28. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. Amém? Então que o nosso Deus ele seja o nosso refúgio no nosso dia a dia, sempre, 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 infinitamente, até a volta de Jesus aqui na Terra. Que não venhamos desistir dos nossos sonhos, que não venhamos nos entregar às lutas, assim como os nossos antepassados sofreram. E o Senhor fala para nós, tem de bom ânimo, e que venhamos com alegria e com ânimo, estar sempre prontos ao serviço do Senhor, ao serviço da sociedade, do Senhor, daqueles que necessitam da nossa ajuda. Amém? Amém. E vamos orar pela família, queridos. Querido Deus e eterno Pai, primeiramente, Senhor, quero te pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, ó Cristo. Senhor, obrigada, Pai, por essa rica oportunidade de estarmos aqui reunidos por este meio de comunicação. Obrigada, Pai, por todos os teus feitos. Obrigada, Senhor Deus, pelo dia de hoje. Obrigada, Senhor Deus, pela saída e a volta para casa com segurança de todos que estão neste momento, ó Pai, em oração, e também aqueles que não estão. Ó Senhor, obrigada, Pai, porque o Senhor se faz presente em nossas vidas. Obrigada pela tua graça merecida, Jesus, porque nós não merecemos, ó Pai, e mesmo assim, o teu amor e as tuas misericórdias duram para todo sempre. Pai, esteja conosco, Senhor Deus, nos capacitando, ó Pai, nos auxiliando, ajudando, Senhor Deus, a nossa mente e o nosso coração a estarmos, ó Pai, firmes diante de Ti, Senhor Deus, perante as adversidades, ó Pai, em nome de Jesus. Sabemos, Senhor Deus, que estamos em tempos difíceis, ó Pai, que as lutas têm sido grandes, mas nós somos mais que vitoriosos pelo nome do Teu Filho Jesus amado, Senhor. Jesus Cristo em nossas vidas, somos mais que vencedores. Obrigada, Pai, pela salvação, Deus. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pelo alimento, ó Deus, pelas nossas vestes, por um lar. Obrigada pela porta de emprego e aqueles que estão, Senhor, sem uma porta de emprego. Ó Pai, que o Senhor venha, Senhor, capacitar os teus filhos, que o Senhor prepare o melhor, ó Deus, em nome de Jesus, que não venham desanimar. Ó Pai, abençoa cada família representada neste momento, Senhor. Em nome de Jesus, vai de encontro com as suas necessidades. A cada família, Senhor, da Igreja Batista Peniel, e a cada família representada, aqueles que nos assistem também, que não fazem parte da nossa igreja. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, Senhor, e te louvo pela vida da minha filha, Pai. Abençoa, Senhor Deus, a Júlia, minha filha, em tudo que ela fizer, e que ela venha lembrar de Ti, do Teu Filho amado Jesus Cristo, que derramou Teu sangue na cruz por nós, ó Pai, para nos dar a salvação eterna. Ó Jesus, abençoa, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Obrigada por tudo. Abençoa toda a liderança da Igreja Batista Peniel. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Nos dê sabedoria, Pai, ânimo, coragem, ó Deus, alegria, Senhor, para continuarmos, ó Deus, a Tua obra aqui na terra, para falarmos de Ti para aqueles que necessitam, Senhor, da salvação. Ó Jesus, nos dê estratégia, nos dê sabedoria, nos capacita nos Teus caminhos, ó Pai, todos os dias das nossas vidas, que possamos, Senhor Deus, transmitir o Teu amor onde quer que estejamos, seja com os nossos familiares, seja aos nossos vizinhos, seja no trabalho, seja, Senhor Deus, no transporte público. Deus, que possamos, ó Pai, ter um caráter, aquele que o Senhor deseja que pratiquemos, ó Pai, aquele que o Senhor deseja, Senhor Deus, que tenhamos. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que venhamos, ó Pai, combater o mal, Senhor, que muitas vezes, ó Pai, quer habitar em nós. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que venhamos escolher a Cristo todos os dias,
ao acordarmos, ó Deus. Que venhamos escolher o Teu amor, a Tua paz, a Tua bondade, Pai. Que venhamos, Senhor Deus, ó Pai, transmitir o Teu amor àqueles, ó Deus, que estão, Senhor, ao nosso redor, ó Pai. Em nome de Jesus, que não venhamos fazer acepção de pessoas. Que possamos, ó Pai, transmitir o Teu amor a todos aqueles que estão à nossa volta, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um, queridos. Amém. Amém. Tenho gozo e alegria celeste quando vou adorar ao Senhor, com os crentes em Cristo na igreja, quando juntos rendemos louvor. Oh, vem, sim, vem a igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Vamos, crentes em Cristo, a igreja, conversar com o nosso bom Deus, escutar os seus ricos conselhos, recolher ricas bênçãos dos céus. Oh, vem, sim, vem a igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Com prazer eu aguardo a chegada desse dia do meu Salvador. Nele, pois, a minha alma contempla, se derrama em ações de louvor. Oh, vem,
como é bom louvar ao Senhor, né? Glórias sejam dadas ao Senhor. Essa noite eu vou estar compartilhando com vocês sobre a vida de um homem muito interessante. Em Atos dos Apóstolos nós encontramos a vida dele, Cornélio. E vamos ler, vamos nos ater a alguns detalhes. E eu te convido a estar prestando bem atenção. Vai ser uma leitura um pouquinho longa, mas vai ser um aprendizado muito grande para a sua vida espiritual. Que você possa estar com seu coração aberto, seus ouvidos. Amém? Eu vou orar antes de ler. Pai, obrigada, Senhor, por esse momento tão maravilhoso em que estamos diante da Tua Palavra. Ó Deus, nós vamos agora ler e queremos te pedir que o Teu Espírito esteja abrindo o nosso entendimento, trazendo luz, Senhor, sobre a Tua Palavra, que possamos entender, ó Deus, qual a mensagem que o Senhor tem para nós essa noite. Eu oro por cada família que está reunida nesse momento, cada lar. Senhor, às vezes a pessoa está sozinha, mas que seja um momento, ó Deus, maravilhoso na Tua presença e que Teu Espírito Santo se faça presente na vida dessas pessoas, tocando. Ah, Senhor, só o Teu Espírito para tocar em cada coração, em cada um, naquilo que necessita. Eu entrego, Senhor, cada momento deste culto nas Tuas mãos, agora na ministração da Tua Palavra, que o Senhor venha falar profundamente aos nossos corações. Tu sabes, ó Deus, que eu preciso de Ti. Ó Deus, me usa para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus que eu clamo a Ti. Amém, Senhor. Amém? Te convido a abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos. Depois dos Evangelhos, o livro de Atos, capítulo 10. O centurião Cornélio. Presta bem atenção. Ah, que homem maravilhoso, que história maravilhosa, que momento maravilhoso que o Senhor permitiu que estivesse registrado aqui para a edificação das nossas vidas. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo, o tempo todo, orava a Deus. Olha só, ele já era um homem temente ao Senhor. Quando você tem o temor do Senhor na sua vida, a palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E ele vai se revelar a você de uma maneira nova, assim como fez com Cornélio. Versículo 3. Quase à hora 9 do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Olha, queridos, nada que nós fazemos para o Senhor passa em branco. As orações, as esmolas de Cornélio estavam diante do Senhor para a memória. Versículo 5. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que falava com Cornélio, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço. Versículo 8. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles a caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase à hora sexta. Olha só, era um lugar um pouco longe, né? Eles no outro dia seguiram para lá, nessa casa do Simão Curtidor, conforme o anjo havia dito. Só que Deus já tinha revelado para Cornélio que era para ir à procura de Pedro. Só que
Pedro precisava receber uma visita do Senhor para cair algo na vida dele. Pedro era uma pessoa... O apóstolo Paulo falava que ele veio para pregar os gentios. Quem são os gentios? Somos nós, aqueles que não fazem parte do povo judeu. Assim como esse homem Cornélio também não era. E Pedro, ele pregava mais para o povo judeu, né? Então, assim, ele ainda tinha certos preconceitos que precisavam cair por terra, porque Jesus veio para todos. Jesus veio para o judeu, para o grego, para o brasileiro, para o americano. A salvação é universal. Deus não faz acepção de pessoas. E às vezes, mesmo a gente sendo do Senhor, nós ainda temos certos preconceitos. E é isso que Deus queria trabalhar no coração de Pedro. E olha só, Pedro, ele estava ali no terraço e de repente, já estava tarde, e ele, tendo fome, quis comer. Versículo 10. E enquanto ele preparava a comida dele, sobreveio-lhe um arrebatamento dos sentidos, como se ele tivesse uma visão. Versículo 11. E Pedro viu o céu aberto, e que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, feras, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come aqueles animais. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E, versículo 15, segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. Versículo 17, e estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão, ele ficou meio sem saber, sem entender por que ele teve aquela visão que tinha visto. Eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. E, chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, estava ali, morava ali. Ele estava passando um tempo ali. Versículo 19. E pensando Pedro naquela visão, aí o Espírito Santo, ó, Espírito com letra maiúscula, o Espírito Santo, falou para Pedro: eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Versículo 21. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: eis que sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estais aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles. E foram com ele alguns irmãos de Jope também. Pedro não foi sozinho, levou algumas pessoas com ele. Versículo 24. E no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Olha só, Cornélio estava tão ansioso pela chegada de Pedro, que ele sabia que Pedro ia trazer algo novo para a vida dele, um ensinamento. Ele já era um homem temente a Deus, que ele chamou amigos e parentes mais íntimos. Versículo 25. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo. E prostrando-se aos seus pés, o adorou. Olha só a reverência que Cornélio fez a Pedro. Mas Pedro
Versículo 26. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado, e disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu, olha o preconceito, né? Ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. E ele entendeu a visão do lençol com os animais. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. O Espírito Santo falou para ele: vai, Pedro, sem duvidar. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Versículo 30. E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora. A hora nona é 3 horas da tarde. Orando em minha casa a hora nona. Versículo 31. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado na casa de Simão o curtidor, junto do mar, e ele, vindo, te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus. Olha o temor desse homem. Ele viu que ali Pedro era o enviado do Senhor para falar algo da parte de Deus para ele, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Versículo 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Essa palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Pedro começou a falar de Jesus. Ele havia sido discípulo de Jesus, andado com Jesus. Pedro já tinha feito aquele discurso no dia de Pentecostes, onde se converteram num dia só quase 3.000 vidas. Versículo 39. E nós somos testemunhas de todas as coisas que ele fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este, ele foi morto na cruz, mas a este, versículo 40, ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Aleluia. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Pedro foi lá e evangelizou, falou de Jesus. Falou que Jesus veio para libertar os cativos de Satanás. Falou das curas. Falou de como era andar com Jesus. Que ele morreu sim, mas que ele ressuscitou. E que ele tem poder para perdoar os pecados. Olha o que aconteceu, versículo 44. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também entre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro:
Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Na hora, Pedro falou, eles têm que ser batizados. Batismo de João, batismo nas águas. Versículo 48. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Olha só, uma leitura grande, né, extensa, que eu procurei fazer de uma forma que você entendesse a história. E agora, meditando um pouco, por que essa palavra está aí? Queridos, é para nossa edificação. É para mostrar que Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama, Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo é o mundo universal, que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou a mim. Deus amou a você. E a salvação é estendida a todos os que creem. Aleluia. Então, nós vemos que esse homem, ele tinha o temor de Deus, mas ele ainda não conhecia sobre Jesus. Ele nunca tinha ouvido falar de Jesus. Ele orava a Deus. Ele dava esmolas. Ele era uma boa pessoa. Mas ainda não tinha recebido Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele não sabia que em Jesus há perdão dos pecados. Há novidade de vida. E aí, o anjo do Senhor aparece para ele e fala para ele ir até... Deu endereço. Falando da casa que eles teriam que ir, quem que eles tinham que chamar. Que Pedro, Simão Pedro, iria falar com ele. E ele obedeceu. Primeira coisa, nós vemos que Cornélio é um exemplo para nós, porque ele percebeu sua pobreza sem Deus. Cornélio era um homem de autoridade, ele tinha criados, ele tinha guardas à sua disposição, olha só. E ele poderia se gloriar nos seus bens materiais, mas ele não tinha esse apego, né? Tanto é que a gente via que ele tinha o temor do Senhor, que ele dava esmolas. Ele não deixou que os bens dele se colocassem entre ele e Deus. Cornélio era um homem ocupado, mas ele viu a necessidade de fazer um lugar para Deus na sua vida. Ele tinha um momento certo de orar, de buscar ao Senhor. Ele sabia do que era mais importante. Às vezes as pessoas estão tão preocupadas em ter as coisas e esquecem de ser, de que o verdadeiro sentido da vida só está em Deus, através de Jesus Cristo. Cornélio é um exemplo para nós porque ele respeitava o poder do Evangelho. Olha só. Ele logo mandou chamar Pedro, assim que ele recebeu essa visão. Cornélio percebeu a urgência da situação e ele imediatamente mandou chamar Pedro. A sua atitude se contrasta com um outro homem muito importante que a Bíblia fala dele, que é o Félix. Está em Atos 24, olha só, um pouquinho mais para frente. Atos 24, versículos 24 e 25. Fala sobre um outro homem chamado Félix. Esse homem, Paulo, estava diante dele. E alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo, que estava preso, e ouviu acerca da fé em Cristo. Paulo pregou para Félix. Paulo testemunhou do que ele tinha, da sua conversão a Félix, a esse homem importante, tanto quanto Cornélio. Só que o que aconteceu? E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, amedrontado, ele chegou a ter medo das palavras de Paulo. Ele chegou a reconhecer o poder de Deus.
Mas ele respondeu: olha, por enquanto, vai embora. E em outra oportunidade te chamarei. Ele não aproveitou, Félix não aproveitou a oportunidade de se render ao senhorio de Jesus Cristo através da mensagem do apóstolo Paulo. Cornélio ficou com a melhor parte. Mesmo sendo um homem importante, ele viu a urgência de ouvir sobre o evangelho. Queridos, nós só temos um tempo na nossa vida que é hoje. Hebreus fala: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Não endureça. Félix endureceu seu coração. Ficou com medo ouvindo aquelas coisas de Paulo. Mas ele falou: não, olha, por enquanto tá bom. Eu vou te chamar em outro momento. Ao contrário, Cornélio não. Ele reconheceu a urgência do evangelho. Queridos, se hoje o Espírito Santo está falando com você, abra seu coração. Não espere para amanhã. Cornélio percebeu que a vontade de Deus seria revelada a ele por meio da pregação do apóstolo Pedro. Ele sabia que Pedro iria ser um instrumento de Deus na vida dele. Ele tinha sede, mais sede de Deus. Ele queria entender melhor as coisas espirituais. Cornélio é um exemplo para nós porque ele reconheceu a presença de Deus. Olha o que ele fala. Pedro fala: nós estamos todos aqui presentes diante de Deus. Ele sabia que Pedro era um instrumento do Senhor para falar das coisas do Senhor. O reconhecimento de Cornélio da presença de Deus está em oposição a muitos que hoje querem fugir da presença de Deus. Em vez de se render ao Senhor, quer fugir. Jonas quis fugir da presença de Deus, mas ninguém foge, queridos. Se Deus tem um plano na tua vida, Ele vai onde você está. Tem muitos que resistem à voz do Senhor, mas em nome de Jesus, que hoje seja o dia aceitável da salvação na sua vida. Amém? Muitos acham que seus pecados vão passar desapercebidos diante de Deus, né? Só porque eu sou uma boa pessoa, dou esmola, eu oro, tal. Mas a Bíblia fala que todos pecaram, todos, sem exceção. E todos carecem da glória de Deus. Amém? Cornélio é um exemplo para nós porque ele reverenciou o profeta de Deus. Ele reconheceu a autoridade de Pedro como enviado do Senhor, como alguém que tinha algo a falar para ele muito importante da parte de Deus. Cornélio reconheceu que as palavras de Pedro eram de Deus. Hoje é fácil, hoje nós temos os mandamentos do Senhor, nós temos a palavra escrita. Você pode abrir a Bíblia e Deus vai falar com você. Se você abrir seu coração de verdade, se você for ler a palavra de Deus com seu coração aberto, Deus fala com você. Cornélio sabia que a verdade inclui mandamentos para obedecer. Ele reconheceu a autoridade de Pedro. Cornélio não selecionou aquilo que ele queria ouvir. Ele estava com o coração aberto para ouvir tudo o que Deus tinha a falar. Ele desejava ouvir tudo o que Pedro havia sido ordenado a falar. E a palavra nos manda irmos pregar o evangelho a toda criatura. Ensinando, nós temos que ensinar as pessoas a guardar todas as coisas que Deus tem nos mandado. Você tem que ser um instrumento de Deus, você que já é um servo de Deus. Você tem que se colocar numa atitude como a de Pedro também, de obedecer e ir aonde o Senhor mandar. E Pedro foi lá e falou de Jesus. Falou que andou com o Senhor. Falou da missão que Jesus teve enquanto esteve do seu ministério de libertação, de cura, mas principalmente que ele foi morto sem merecer. Foi morto na cruz. Uma morte rude.
mas que ele ressuscitou ao terceiro dia. Deus o ressuscitou para que fizesse com que Jesus estivesse acima de todo nome. Jesus está vivo, vivo, intercede por mim e por você. E Cornélio é um exemplo para nós porque ele abriu o seu coração para o plano da salvação. Aleluia! Nós abrimos o nosso coração quando cremos no Evangelho. O Evangelho que Jesus veio para dar-nos vida eterna. Jesus veio para morrer naquela cruz no meu lugar, no seu lugar. Não era para ele ter ido para lá. Ele foi porque ele nos amou. Ele foi o Cordeiro de Deus, puro, imaculado, que tira o pecado do mundo. Oh, aleluia! Marcos 16 diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Nós cremos com o nosso coração, com a nossa alma. Não endureça o seu coração. Abra o seu coração. Cornélio estava com o coração aberto para ouvir o que Pedro tinha a dizer. Nós temos que nos arrependermos dos nossos pecados. Sem arrependimento não há novo nascimento, queridos. A mensagem de João Batista no deserto foi essa. Ele veio para preparar o caminho do Senhor. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nós temos que reconhecer que somos pecadores, nos arrepender verdadeiramente, confessarmos os nossos pecados, abrirmos o nosso coração, convidar o Senhor para fazer morada em nós, para ser o nosso Salvador, para ser o nosso Senhor, para guiar os nossos caminhos. Confessamos a nossa fé quando cremos no Senhor. Aleluia. Somos batizados para perdão dos pecados. O batismo não salva ninguém. Quando Pedro falou assim, olha, eles receberam o Espírito Santo. Nós não podemos recusar a água para o batismo. O batismo é um ato de obediência. Quem crer e for batizado será salvo. No batismo, o batismo é um símbolo de que você está nascendo de novo. Quando você desce as águas do batismo, você está sepultando o velho homem. E quando você sobe, significa que você está com uma nova vida em Cristo Jesus. Aleluia. Mas o batismo não é um banho, como muitas pessoas pensam. Batismo não salva. Eu vou me batizar para ser salvo. Não. Batismo não salva. O batismo é um ato de obediência. Se eu recebi o Senhor na minha vida, se eu abri meu coração para Jesus, nasci de novo, o próximo passo é o batismo. Porque eu vou confessar diante dos homens que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? E nós devemos viver uma vida de serviço fiel a Deus. Nós temos que dar frutos dignos de arrependimento. O que eu vejo no Cornélio era um homem piedoso, um homem temente a Deus, que já tinha uma vida de oração, que não tinha seu coração nas coisas materiais, que dava esmola por amor às pessoas, mas que ainda faltava. Ele sabia que faltava alguma coisa na vida dele. E sabe o que faltava? Nascer de novo. Faltava abrir o seu coração para Jesus, receber o Espírito Santo de Deus. Quando você verdadeiramente se converte, o Espírito Santo de Deus faz morada em você. O Espírito Santo é o mesmo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Ele não nos deixou órfãos. Ele falou que iria para o Pai, mas não nos deixaria órfãos, que o Espírito Santo estaria conosco. Aleluia! E é o Espírito Santo que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu posso ficar aqui a noite inteira falando que você precisa tomar uma decisão na sua vida. Mas, se o Espírito Santo não te tocar verdadeiramente, não adianta. Abra o seu coração. Reconheça que você é pecador. Reconheça que você precisa do Senhor. Reconheça que sem Deus na sua vida você não é ninguém. Nicodemos foi procurar Jesus de noite. Ele era um rabino. Ele era um homem religioso. Mas ele não sabia o que era novo nascimento. E ele foi atrás de Jesus. Ele tinha sede, mais sede de Deus, igual Cornélio. E Jesus falou com ele que ele precisava nascer de novo. Leia lá, João 3. Eu não vou entrar nesses detalhes agora. Mas que você possa ter o exemplo de Cornélio na sua vida. Reconhecer que você precisa mais do Senhor. Você pode ser uma boa pessoa. Você pode ajudar as pessoas. Você pode ajudar financeiramente. Você pode ter um coração bom. Mas se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Está na palavra. Receba Jesus Cristo na sua vida hoje. Entregue seu caminho ao Senhor. Convide Jesus. Reconheça que você é pecador. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que o Espírito Santo hoje fale profundamente ao seu coração e que você tenha uma nova vida em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto está perto. Que esse seja o dia aceitável do Senhor na sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Amém? Amém? Vamos orar. Pai, ó Deus, eu quero colocar cada vida agora diante do teu altar e que teu Espírito Santo possa completar essa palavra em cada coração e que o Senhor possa fazer morada, Pai. Ó Deus, se há alguém aqui ouvindo essa palavra que reconhece que ainda não tem certeza da sua salvação, que ainda não falta alguma coisa na sua vida, que essa noite seja a noite aceitável, que essa pessoa hoje possa se render aos teus pés, possa convidar o Senhor para vir e fazer morada. Eu vou fazer uma oração agora, e se você quer receber Jesus como seu Salvador, repita essa oração. Ore assim: Senhor Deus, eu reconheço que eu preciso de Ti. Perdoa os meus pecados. Apaga os meus pecados, Senhor. Eu te convido a entrar na minha vida. Eu quero ter uma nova vida com o Senhor. Escreve, Senhor, meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Purifica-me, Senhor. Salva-me, Pai. Dá-me a alegria da salvação. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, entre em contato conosco. Nós queremos te acompanhar na sua vida cristã. Orar com você, estar junto de você. Andar com Jesus é a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa. Aí, a partir desse dia, a partir desse momento, você vai entender as coisas espirituais. Sabe por quê? Porque as coisas espirituais
só são entendidas para quem nasceu de novo, da água e do Espírito. A Bíblia fala que o homem natural não consegue entender as coisas de Deus, porque lhe parecem loucura. E se você for ver, parece mesmo. Mas quando você nasce da água e do Espírito, quando você tem uma nova vida em Cristo, o Espírito Santo, ele te ensinará todas as coisas e você entenderá as coisas espirituais. Deus te abençoe. Deus abençoe você e sua família. E que você procure ao Senhor. Eu quero dar alguns avisos. Nós estamos até o final de janeiro com os cultos gravados, né? Mas retomaremos os cultos ao vivo em fevereiro, que você possa estar acompanhando cada ministração, cada momento, que você reserve esse tempo para estar na presença de Deus, amém? Convide seus amigos, sua família. E escola dominical continua sendo pelo Meet, ao vivo. E nós colocamos o link nas redes sociais, fique atento. Deus te abençoe, te dê uma semana próspera, abençoada, um final de semana maravilhoso. Fique na paz do Senhor. E vamos para o nosso tríplice amém? Que todo o povo de Deus diga amém. Isso. Segunda vez. Que todo o povo de Deus diga amém. E agora, para terminar, com chave de ouro. Que todo o povo de Deus diga amém. Louvado seja Deus. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Eu te amo em Cristo Jesus.